Quem foi Ferrabras? Qual é a origem da cabra preta com Ferrabras? História de Ferrabras. Ferrabras muitas vezes vem na linha de magia negra e quimbanda, conhecida aqui no Brasil. Esse denominado como Exu-ganga, ou um espírito pervertido. Mas tem em sua história no passado como ferreiro, fazia lanças e espadas. Quando ele vem em terra, por motivo de sua profissão, se sauda Ferrabras junto da cabra preta. Ferro à brasa, ou ferro na brasa. E assim a entidade responde à sua falange: brasa no ferro, ou ferro na brasa, ou fogo na madeira. Ferrabras foi responsável por fabricar a lança que o guarda perfurou a Jesus na cruz. Mais tarde, Ferrabras, levado pelo imperador, pois estava tudo arruinado, e eles queriam calar todos os cristãos, e Ferrabras, ao ver todo o acontecido, se converteu ao Cristo. Porém, a raiva do imperador naquela época, que muito se irritou e era maior com o ferreiro, que fazia as armas da guarda real, como espadas, setas, lanças e adagas, assim como também fazia escudos e armaduras em geral para proteção dos guardas e roupagem aos oficiais dos exércitos. Assim então Ferrabras foi levado, espancado e torturado para negar a Cristo. Ferrabras não aceitou até no momento da crucificação. A crucificação, que era naquele tempo um ato comum de condenar as pessoas acusadas de algumas atrocidades, Ferrabras foi excomungado e por isso ele não é considerado perante a canônico de igreja, coisas assim. Ele está dentro da história apócrifa. Os sacerdotes do templo fizeram falsas acusações para incriminar Ferrabras. Então, já colocado na cruz, Ferrabras sente-se muito medo da morte, e já com o destino certo de condenado ali para sofrer por dias. Então, Ferrabras orou à meia-noite, clamando com muita revolta: Ó Senhor, condenado estou por adorar a vós, mas tenho medo da morte. E exclamou: me livre desse flagelo, tenho família, e por vossa causa estou aqui, e me sinto fraco, com frio e sede. Ali Ferrabras passava muita fome e muita sede, e seu sangue era perdido a cada momento, a cada minuto. Então Ferrabras gritava mais e mais, com muita dor, clamando a salvação, mas nada acontecia naquele momento. Até que ele disse: se vós puder olhar por mim e me conceder, diante desta revolta que eu estou sentindo em meu coração e todo medo, e o meu coração que está muito duro, feito pedra, me conceda o meu ódio para Satanás, assim como cedi o leite da vaca e da cabra que alimentava quando criança. E assim, após alguns minutos, apareceu uma cabra toda preta e disse: sou a essência do bem e do mal, e venho por parte dos dois senhores. Do mesmo leite que alimentou o cordeiro da salvação, também foi o mesmo leite que alimentou os corruptos, assim como Caifás e seus familiares. E um dia, quando perseguido, o Cristo, me ofenderam e com palavras me mandaram para o inferno. E lá eu fui, com a ordem de ir e vir na terra, e condenada, assim pelas virtudes de entrar em qualquer casa, pois fui consagrada por ter alimentado o Salvador, e fui condenada por amamentar, e pro inferno fui conforme os malfeitores e perseguidores mandaram. Então eu lhe concedo pela justiça o meu leite,
por parte de Cristo e concedo também o meu leite, para que a sua revolta, assim como amamentei Caifás. Escolha se você quer tomar do leite amargo e depois se tornar suave, mas que não escapará dessa morte cruel. Ou escolha o leite que por parte de Satanás me concede Deus o Criador. Assim me concedeu para se tornar a virtude da vingança e retornar para a terra nas profundezas para fazer a justiça com as próprias mãos. E sairá ileso daqui, sem nenhum arranhão. O medo de Ferrabras era tão grande que ele teve uma opção. Ao ouvir isto, Ferrabras escolheu por opção fazer um pacto de aliança com a cabra preta, enviada por parte de Satanás, para salvar ele por terra ou para salvar ele pela alma. Assim Ferrabras, sem nada pensar, escolheu sair daquela cruz, e assim foi feito. 2 anjos negros, envoltados como sombra, tiram Ferrabras da cruz sem que ele sentisse dor, após dar um cálice de leite com sangue a ele. E assim ele saiu da cruz pela virtude do demônio do leite. E em seguida os anjos colocam um outro corpo na cruz, no lugar de Ferrabras. Assim foi feito com o primeiro guarda que dormia no local próximo, e Ferrabras o matou estrangulado, deixando o guarda crucificado, ou melhor, amarrado em seu lugar. Elevado pelos 2 mensageiros da cabra preta, foi para o inferno e ficou desaparecido por 3 dias. E de lá retornaria mais tarde, junto de sua aliada cabra preta, que se tornou o demônio dos inimigos e a benta cabra para os que amam a justiça. Cada um tem o seu lado conforme as suas obras e merecimento. Ela se torna a juíza ou o juiz dentro do mundo oculto. E assim ela ficou representada entre o bem e o mal, por alimentar o Cristo, e também do mesmo leite alimentava o povo de Caifás, que seria o oponente, mas que também por muitas almas pequeninas que foram mortas pela espada de Herodes na época. E assim, pelos maus ancestrais e pelos bons ancestrais inocentes, os santos inocentes, como citado, assim foi concedido. Quando amanheceu o dia, perceberam que Ferrabras tinha sumido da cruz e deixando outra pessoa em seu lugar, apenas amarrada naquela corda. Então começaram a temer que ele estaria à solta, ou que Jesus veio lhe resgatar, ou que ele recebeu ajuda de alguma pessoa para sair da cruz, mesmo com todo o sangue perdido. Assim, Ferrabras volta com seu retorno junto da cabra preta para cobrar e prestar conta, e assim passa a atacar feito bandido à noite, até madrugada, matando muitas pessoas, todo revoltado. E depois de enforcado todos os que participaram da sua crucificação, vingando de um a um espírito de Satã leva Ferrabras por meio de um arrebatamento. Ferrabras foi para as profundezas das trevas de corpo e alma, mas teve seu condicionamento como ser autoritário e vingativo para servir do lado demoníaco da cabra preta. Assim forma-se também a origem da cabra preta e sua clavícula, que se encontra sobre a sua original gramática, as ocultas, longe dos olhos de curiosos. Seria guardada toda a sua história, assim como o Santo Graal, por mais de 200 anos. E só depois dos 200 anos foi acrescentado ao conhecimento do feiticeiro e mago São Cipriano, que cresceu no mundo do paganismo, no segredo dos caldeus, filho de pais ricos,
que dedicou aos seus estudos e tomou posse junto da velha bruxa Lúbia, conhecida como Bruxa de Évora, e fez todo o seu grimório, que daria muitas e muitas páginas. Porém, quando passou a existir a perseguição religiosa, estes manuscritos poucos foram divulgados, por questão em pessoas que eram pegas com essas obras seriam condenadas à fogueira, por acusação grave e pena de morte. Assim foi, os primeiros cavaleiros do templo que passou a ter conhecimento e conservação para com a obra. Após o ano de 408 depois de Cristo, assim como o Santo Graal se conservou por ordem entre estes guardiões das antigas relíquias da história da humanidade. Assim, somente poucas partes da Cabra Preta se encontram no livro de São Cipriano, ou pouco mencionado, em um de seus exemplares, assim como suas poucas magias e suas variações de exemplares de toda a sua maravilhosa e grande obra. Quando entra no ano de 2013, a Ordem Illuminati Consultoria e Editora passa a resgatar o grande tesouro da magia negra, que foi enterrado por séculos e esquecido no passado. E hoje, com o resgate, revive a cultura e a tradição da antiga magia preta, e assim usando de outras modalidades e se adaptando conforme seus praticantes. Esta é a história de Ferrabras e a real origem da Cabra Preta, que lá no monte amamentou os escolhidos por Deus e também os escolhidos pelo diabo, e ambos mantiveram o equilíbrio dentro do ocultismo. Isto se encontra no Grimório de São Cipriano, o legítimo e inalterado Grimório de São Cipriano, com muitas rezas dedicadas somente ao demônio da Cabra Preta Milagrosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá o seu like e se inscreva no canal.